Sabuga Vandim. Se inscreva, bora pra aula então? Muito bem, olha a gente aí de volta, hein? Eita ferro, olha lá, 8ª parte do quê? Do nosso estudo sobre regência. O que a gente tem feito agora? Tentado caracterizar as rebeliões regenciais, pelo menos as principais, beleza? Hoje, a revolta do escravo malês, ou a revolta dos malês, tudo bem? Revolta do escravo malês, tamo junto. Quando foi, hein, Vandim? Foi lá, na noite de 24 para 25 de janeiro. Durou algumas horas. Em 1835. Tá começando o regresso conservador, beleza? Você lembra que a cabanagem também foi nesse ano. Porém, aqui nós não estamos falando da província do Grão-Pará. Estamos falando da província da Bahia. E o cenário, o contexto, o panorama da Bahia merece um olhar especial, porque é sui generis, é bem diferente o que acontecia lá, chama-nos muito a atenção. Vamos acompanhar pela nossa lousa interativa de LED? Olha só, lá na Bahia eu tenho o maior número de escravos do Brasil. Eu tenho lá na Bahia um registro de mais ou menos 30 revoltas de escravos. A dos malês é uma. Há mesmo várias revoltas feitas por escravos malês. Essa a gente pinça, dá a ela um destaque. Mas eu tenho 30 revoltas de escravos ali, documentadas só na Bahia. Maravilha! Dá uma olhada. Grande número de nagôs, também chamados de iorubás, e raçás, que eram povos africanos com um longo histórico de guerras, ok? Os nagôs, os iorubás, como queira, e os assás em permanente conflito. A gente estuda isso um pouco na história da África, né? Aquelas diferentes etnias que entre si não se entendiam. E esses caras estão aqui, vivendo muitas vezes no mesmo espaço. E isso com certeza dá muito BO, dá pano para manga. Maravilha! Olha só 22% da população de Salvador é formada por brancos livres. O resto, 78%, negros, negros libertos e negros escravizados. Muito grande contingente de negros. E pairava no ar, por conta até disso, o medo de que acontecesse em Salvador o mesmo que havia acontecido no Haiti. Quando a gente estuda história do Brasil, sobretudo a história da escravidão no Brasil, há um momento em que a gente começa a falar da haitização. Era uma espécie de pânico que começou a circular entre as elites escravistas do nosso país, baseado no que havia acontecido no Haiti. A independência do Haiti foi feita por escravos. Escravos que cortaram a cabeça de seus senhores. Então, meu amigo, hein? Não morra, minha filha. Tinha gente por aqui passando a mão no pescoço, pensando, caraca, aqui na Bahia, por exemplo, se os negros se juntarem, nós somos minoria. Ou lembra da Grécia Antiga, os espartanos, que eram a imensa minoria em sua própria polis? Cercados de ilotas, que eram servos, por todo canto, os espartanos tinham que andar armados até os dentes e tinham que ser verdadeiros guerreiros. Estou falando aqui uma analogia, né? Não estou na Grécia, eu estou na Bahia, mas uma situação muito parecida, né? Pensa nessa elite branca, liberta, ela é a minoria dentro da província. Então ela tem medo de que por aqui aconteça aquilo que vem chegando, ecos que vêm do Haiti. Muito bem, então esse é o contexto. Beleza. Vandim, esta revolta que a gente está estudando, esta revolta do malês, tem um estopim? Como é que foi esse estopim aí? Maravilha. Olha, um dos líderes rebeldes que vivia incitando os outros negros à fuga e etc., chamava-se Pacífico Licuntan. E ele estava preso. A cadeia era, na verdade, o porão da Câmara Municipal. Um grupo preparou o resgate desta liderança. Justamente no mês de Ramadã,
que é o mês sagrado para os muçulmanos, esse grupo, como homenagem a seu líder, pretendia resgatá-lo. Até hoje não se sabe como, mas as autoridades souberam antes os planos dos negros e armaram uma baita emboscada. Não é a primeira vez que isso acontece, concorda comigo? Por exemplo, a Inconfidência Mineira, que a gente estuda lá no Brasil Colônia, também foi assim, desbaratada antes que ocorresse. Isso de maneira alguma tira o valor do movimento, tá? O movimento simboliza um monte de coisa e é riquíssimo essa análise. E aí, mesmo sendo só uma madrugada, isso é muito importante, o registro. Até porque, você sabe disso, porque já estudou escravidão no Brasil Colônia, para tirar um pouco aquela mitologia do escravo como vítima, passivo, quase que aceitando a sua condição. Por isso acentua-se com cores tão fortes, e é importante mostrar isso, que os escravos não eram vítimas passivas dessa conjuntura. Frequentemente rebelavam-se, revoltavam-se. Está aqui a revolta do escravo malês. Mesmo tendo sido desbaratada, as lideranças aprisionadas, houve combate, muitos mortos e etc. e tal. Beleza? Então houve sim esse estopim que foi o resgate lá do Pacífico. Muito bem, alguns fatos. Malês, se você não percebeu, malês é uma palavra em Yorubá que significa muçulmano. Esse pessoal que, revolta do escravo muçulmano, esse pessoal, por exemplo, planejava atacar as igrejas católicas, centro de poder da elite branca, e impor uma autoridade muçulmana. Inclusive não pretendiam libertar os escravos que não fossem muçulmanos. Manteriam-nos como escravos. E o pior, escravizariam os brancos. Era isso que a elite tinha muito medo. Ok? Então, malês quer dizer muçulmano. Revolta do escravo malês é revolta do escravo muçulmano. Matou a charada? Por que isso foi planejado para coincidir com o Ramadã, que é o mês sagrado para os muçulmanos? Beleza, Vandinho, entendi, tô captando aí, acho que eu me lembro disso. Maravilha, mais ou menos 600 escravos estiveram envolvidos nisso. Também a maioria era escravos urbanos, ou chamados escravos de ganho. Você estudou Brasil Colônia, você lembra, né? Eles não estão lá no canavial, no recôncavo baiano, cortando cana. Eles estão na cidade, prestando serviços. Aquele escravo que vende acarajé, aquele escravo que desentope a fossa, que faz pequenos carretos, amando do seu dono. São os escravos de ganho, os seus donos usam-nos para conseguir alguns ganhos extras. Então, a revolta do escravo malês é fundamentalmente uma revolta de escravos urbanos, ocorrida lá em Salvador, no ambiente urbano, portanto. Eles usavam abadás brancos, típicos dos muçulmanos, e pequenos cordões, amuletos, com frases do Alcorão, que eles acreditavam protegeria-nos de qualquer reação das autoridades. Maravilha, Vandinho, maravilha. Olha, as lideranças eram nagôs, nós temos algumas como o Pacífico Licutã, a Runa, o Dassalu, outros. Mas também temos negros libertos metidos nisso aí. Um deles, Manuel Calafate. Ora, naquela madrugada de terror, naquela madrugada de combate, só na madrugada, 70 escravos morreram e 9 soldados também pagaram com a vida. Também muitos que fugiram ou tentaram fugir pelo mar acabaram morrendo afogados. Muitos foram capturados, fuzilados, enfim, não foi uma revolta vitoriosa. As proibições impostas depois da revolução, da revolta aos revoltosos, prevaleceram aí por muito tempo. Por exemplo, eles, nagôs, não podiam mais sair à rua depois de uma certa hora, não podiam mais ostentar nenhum símbolo da religião muçulmana. Pois é, ficou esse estigma sobre eles. Pacífico Licutã foi preso e, para servir de exemplo, condenado a receber 1.200 chibatadas. Não resistiu, morreu enquanto o castigo era aplicado. Alguns dos rebeldes foram deportados para a África. Isso pode ser lido por um ou outro como um prêmio. Poxa, então finalmente voltaram para a África. Mas o castigo era pior.
era deportá-los para a África, mas para etnias rivais. Provavelmente lá foram mortos ou escravizados por uma etnia rival. Beleza? Então essa foi a revolta do escravo malês. Força na peruca que nós estamos precisando. Haha, terminou de assistir? Gostou? Nem doeu, né? Então agora vai lá, se inscreva no nosso canal, espalhe a boa nova, vira e mexe, tem um vídeo novo por aqui. Se não tiver também, não te devo nenhuma satisfação, mas vai entrando aí que aparecem as coisas, tranquilo? Não passa aperto com história não. Vem pro Sabuga Vandim que aqui a gente sabuga. Se não for história, vai ter aqui. Se não for, a gente inventa pra ter aqui também. Abração, hein? Deixa o seu like aí, inscreva-se.